Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês passaram o final de semana? Foi tudo tranquilo? Se divertiram bastante aí com o papai, com a mamãe e com a vovó? Foi tudo tranquilo, crianças? E olha só, chegou mais uma semana pra gente se divertir, não é isso? Porque o conhecimento, ó, também é diversão, né? Ficamos tão contentes quando conseguimos fazer alguma coisa, né? Relacionada à nossa atividade. Então é isso aí. Nós temos agora mais uma semana todinha pela frente. E hoje nós estamos dando início a um novo mês. Nós estamos hoje no mês de agosto. E que dia é hoje, tia Verônica? Hoje é segunda-feira, 3 de agosto de 2020. É isso aí, ó. Tia Verônica falou na sexta-feira, vem agosto. Tchau, tchau, Júlio. Julho foi muito bom. E agosto eu tenho certeza que não será diferente. Então vamos agradecer ao Senhor Jesus por mais um mês que Ele está nos dando, crianças. Ó, todo mundo junta as mãozinhas. Vamos fechar os nossos olhinhos e vamos falar com o nosso amigo, o nosso Papai do Céu. Vamos lá? Senhor Deus, queremos te agradecer pela semana que se passou. Queremos te agradecer por mais uma semana que está iniciando hoje, Deus amado. Senhor, nós colocamos essa semana em tuas mãos, Senhor. Que tu possas, Deus amado, fazer tudo para o nosso bem, Senhor Jesus. Deus, queremos te agradecer pela nossa família, pela nossa escola, pelos professores da nossa escola. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo teu carinho, pelo teu cuidado e pelas tuas misericórdias, Senhor, que são infinitas em nossas vidas. Desde agora, Pai amado, nós queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém! E vamos ler o nosso versículo? Hoje o nosso versículo se encontra em Salmos 92, no versículo 4, que diz assim: Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. É isso mesmo, o Senhor Deus, Ele nos alegra quando nós vemos que o dia amanheceu, esse dia lindo lá fora. Pode ser um dia de chuva, pode ser um dia de calor, porque nós não precisamos só do sol, não é isso? As plantas precisam da chuva, as plantas precisam do sol. E o Senhor, Ele nos dá tudo de forma perfeita. Ele dá o sol, Ele dá a chuva, Ele manda aquele ventinho, aquela brisinha bem leve pra gente. Então é isso aí, que nós possamos nos alegrar com os feitos do Senhor em nossas vidas. Não é isso, crianças? E hoje, qual será a disciplina que nós vamos falar? Hoje nós vamos trabalhar, ó, já com o nosso material móvel. Se a mamãe ou o papai não pegou, ó, todo o material na escola, o material já estava disponível desde a sexta-feira. Então peça para o papai e para a mamãe, dá uma passadinha na escola para pegar o material de vocês, porque os livros do segundo semestre eles já chegaram. E hoje nós já vamos trabalhar com esse material, certo? E nós vamos trabalhar, ó, começar aqui. Hoje nós vamos iniciar a nossa terceira unidade. Aí vamos ler aqui, ó, o capítulo de abertura do livro, que é feito para durar, aqui na página 10 e 11, que é o capítulo de abertura do livro. Então, nós vamos fazer a leitura. E nesse capítulo também vai falar sobre o texto. Lembra que quando nós terminamos lá o nosso livrinho do primeiro semestre, terminava com fazendo textos? Lembra? Vocês fizeram a produção textual a partir de uma imagem. E agora também, já no início desse capítulo aqui do livro, nós vamos continuar com produções textuais. Então agora lá, vamos para a nossa leitura do livro e daqui a pouco a tia Verônica volta explicando e falando qual será a atividade de hoje. Então vamos para a leitura? Unidade 3. Vamos agora ler o comecinho, feito para durar. Aí nessa imagem vocês estão vendo correções em um exercício de escrita em placa de gesso de cerca de 1850 antes de Cristo. A escrita faz parte do nosso dia a dia. Escrever parece algo tão comum que nem pensamos que tempos atrás podia ser bem complicado. Hoje temos folhas de papel e cadernos em abundância, mas os primeiros registros escritos foram feitos em pedra. Você já imaginou como era difícil fazer isso? As pessoas tinham de usar um instrumento afiado, o cinzel, para ir raspando a pedra e escrever nela. Com o passar do tempo, os homens passaram a escrever também em peles de animais, geralmente de cabra ou de ovelha. Essas peles receberam o nome de pergaminhos. Outro tipo de material usado para a escrita eram os papiros.
Para escrever nos papiros e pergaminhos, as pessoas usavam uma espécie de estilete, fazendo pequenos desgastes na superfície do material. Era bem trabalhoso desenhar as letras ali. E se não havia papel nem lápis, você pensa que existia borracha? Também não. Imagine então como era trabalhoso corrigir uma lição feita em papiro, pergaminho ou em pedra. Escrever exigia muita atenção, muita concentração, muito cuidado, porque não era fácil corrigir os erros. Se o propósito da escrita é que as ideias durem no tempo, ninguém gostaria de perpetuar uma ideia cheia de erros, certo? Por isso, todo cuidado era pouco. Nessa unidade, você verá que uma escrita cuidadosa é importante para comunicar com clareza aquilo que queremos dizer. Capítulo 5. Palavras para imaginar. Você pode achar que contar uma história é coisa que qualquer um pode fazer, e com razão. Qualquer um pode contar uma história ou escrevê-la em um papel. Hoje não escrevemos em pedras duras e podemos até mandar uma história por áudio. Contar histórias ficou muito mais fácil, mas uma coisa é contar uma história, outra coisa é contar bem uma história. Isso já é mais desafiador. Para contar uma história bem contada, precisamos organizar as ideias e explicar tudo com detalhes. Só assim as pessoas poderão entender e apreciar a nossa história. Preparar uma história com cuidado para contar aos outros pode ser difícil, mas também muito prazeroso. Podemos entender isso melhor conhecendo a história a seguir. Quem via Paulo e Pedro a caminho da escola, imaginava que eram crianças iguais em tudo. A mãe, Dona Mônica, fazia questão de dar a eles tudo do mesmo modelo, a mesma roupa, o mesmo tênis, a mesma mochila. Os gêmeos eram tão parecidos que até os amigos deles confundiam um com o outro. No entanto, olhando para além das aparências, as diferenças ficavam evidentes. Pedro gostava de passar tempo conversando com os amigos e contando histórias de todo tipo, mas era só alguém pedir ao Pedro para escrever o que tinha contado que ele torcia o nariz. Já Paulo podia passar o dia todo com a cara enfiada nos livros e depois de muito ler, ele enchia a folha branca do seu caderno com as aventuras que vivia em sua imaginação. Olhando o texto bem de perto, os irmãos Paulo e Pedro, cada um do seu jeito, gostavam mesmo de histórias. O que eles não sabiam é que enfrentariam um grande desafio. Apesar de serem tão parecidos, será que eles vão reagir da mesma maneira? Olha só, o irmãozinho aqui, ó, escrevendo a carta. Vejam só que eles eram gêmeos, mas eles não eram nada parecidos. Cada um tinha gostos diferentes um do outro. Quando chegaram à escola, a professora foi logo explicando o projeto. Os alunos deveriam escrever uma história e contá-la para a classe, trabalhando sozinhos ou em grupo. Uau, não vejo a hora de começar essa tarefa. Escrever histórias é o que eu mais gosto de fazer, animou-se Paulo. A parte de contar pode ser um problema, mas esse eu resolvo depois. Vocês se lembram que Paulo gosta muito de contar histórias? De escrever as histórias dele? Aí o outro diz assim: essa não. Gostei da ideia de contar uma história para a classe, mas vou ter mesmo de escrever? Preocupou-se Pedro, porque vocês também lembram que Pedro não gosta muito da parte escrita? À tarde, em casa, os gêmeos foram cada um para o seu canto trabalhar na tarefa dada. Em silêncio, Paulo criava uma história emocionante. Enquanto escrevia, caprichava nos detalhes sobre o lugar, os personagens e sobre tudo o que acontecia. Do outro lado da casa, Pedro dava som e movimento à sua tarefa, ensaiava em frente ao espelho, dizendo uma frase forte, uma sussurrada, gesticulando, mudando a expressão do rosto para parecer triste ou alegre. Pedro estava animado, não via a hora de se apresentar para a turma. Olha só Pedro aqui de frente ao espelho, ó. Enquanto um está produzindo o texto, o outro já está ensaiando aqui em frente ao espelho. No começo da história de Pedro e Paulo, ficamos sabendo que esses irmãos, embora parecidos fisicamente, tinham personalidades diferentes. Podemos ver essa diferença na maneira como reagiram ao saber da tarefa dada pela professora. Enquanto Paulo se entusiasmou com a ideia de escrever,
Pedro ficou preocupado. Veja as partes do texto que nos mostram essas reações. Olha só a carinha de Paulo, crianças, olha. E olha só agora a carinha de Pedro. Enquanto um ficou todo feliz, o outro ficou com a carinha de preocupado. Olha só o que Paulo disse. Uau! Animou-se Paulo. Olha, Pedro, essa não, preocupou-se Pedro. A diferença entre os dois irmãos fica ainda mais clara quando eles chegam em casa para fazer a tarefa. Conhecendo esses personagens, podíamos mesmo imaginar que um preferia escrever e o outro contar. Ponto, ponto, então, ponto. As falas de Paulo e de Pedro a respeito da tarefa foram bem diferentes. Apesar disso, elas têm algo em comum. Veja novamente. Uau, essa não! Olha aí o ponto de exclamação sendo usado. Há um sinal no fim de cada fala. Esse sinal indica que a fala foi dita com emoção. Ele é chamado de ponto de exclamação. Ele pode ser usado em várias situações. Vamos ver alguns exemplos? De surpresa. Olha a carinha da menina aqui, ó, quando viu o gatinho saindo da lata do lixo. A menina disse assim, que susto! Olha a cara dela. No outro quadrinho aqui, nós vimos aqui, ó, a menina recebendo o presente. Olha a carinha dela de feliz. Ela diz, muito obrigada. Ela está alegre. Próximo. Olha a menininha, o sorvete dela caiu no chão. Olha a carinha dela de tristeza. Ela disse assim, essa não. A outra, ó, a florzinha dela tá toda murchinha. Olha a carinha dela, ó, a carinha de compaixão. Olha o que ela fala ao ver a plantinha toda murchinha. Que pena. Olha. Quando o personagem faz uma pergunta, usamos outro sinal, o ponto de interrogação. E para encerrar uma frase sem dar ênfase na emoção ou sem fazer uma pergunta, você já sabe, usamos o ponto final quando queremos terminar tudo. Esses pontos, crianças, já é bem conhecidos nossos, hein? O ponto de exclamação, interrogação e o ponto final, porque nós já trabalhamos ele. Olha só. Eu vou mesmo ter de falar meu texto para a turma? O menino está perguntando, ó, o irmão está perguntando. Aí o outro fala assim, professora, posso declamar o texto de outra pessoa? É uma pergunta que ele está fazendo. Aí, por fim, os dois dizem assim, ó, vou fazer minha tarefa com capricho, ponto final. Olha o que está dizendo aqui do ponto final. E para encerrar uma frase, sem dar ênfase na emoção ou sem fazer uma pergunta, você já sabe. Hoje nós tivemos dois personagens diferentes, não foi no texto? Os irmãos gêmeos, Pedro e Paulo, não foi isso? Nós também, antes de conhecermos esses nossos amiguinhos, vimos um pouco sobre a escrita. Vocês observaram que antigamente não tinha papel, não tinha caneta, não tinha lápis, muito menos borracha, vocês viram? Tudo isso aqui, ó, que hoje nós temos, que são ofertados para nós, ó, um monte de lápis, tem borracha, que se a gente erra, vai lá, apaga. Antigamente, não tinha nada disso. Eles tinham que escrever aonde? Na pedra, não era isso? Com um instrumento chamado cisel, que tinha a ponta bem afiadinha. Não era isso que o texto conta? E quando eles erravam, ai meu Deus, era tão difícil apagar o erro. Mas se eles queriam que essa escrita durasse para sempre, eles não queriam que algo que fosse durar para sempre tivesse erros, não era isso? Mas com todo o sacrifício, eles iriam lá e apagavam aquele erro da escrita, porque ia durar para sempre. Já pensou? Se pegamos, ó, um material que foi escrito há muitos e muitos anos, meu Deus, o povo queria que durasse. Olha os erros que tem nisso aqui. Mesmo assim, com toda essa dificuldade, eles apagavam ali, ó, e faziam tudo direitinho. E o que fala mais que eles escreviam? Lembra que o nome do papel era papiro? É interessante, né? Ó, do papiro veio o papel. Eles escreviam mais aonde? Olha só, com o passar do tempo, os homens também passaram a escrever em peles de ovelhas, geralmente de cabra ou de ovelha. Pense aí, escrever em peles de animais. Mas tudo isso, olha para você ver, a inteligência que o Senhor Jesus dá para o ser humano. Vocês já viram? Eles tinham a ideia, vamos fazer a escrita. Não tem papel. Na verdade, eles nem sabiam da existência de papel. Caderno, então, nem se fala.
Sua vez surgiu anos depois. Mas, como o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, que dota o homem de muita inteligência e de uma capacidade extraordinária, colocou uma ideia na cabeça desses homens da antiguidade. Então eles começaram a escrever. Falta de papel, para eles não foi um problema. Então eles escreviam em peles de animais e em pedras também. Eu não sei qual era o mais difícil, se ele escrever na pedra ou se ele escrever na pele do animal. Mas eu sei que para esses homens foi fichinha que eles tiraram de letra e acabou escrevendo. Então, eu queria que com esse texto deixasse uma lição para vocês. As dificuldades não foram empecilho para esses homens da antiguidade. E que também, crianças, nós possamos ter na nossa consciência, não vamos colocar empecilho nas coisas, não. Se não estiver entendendo a atividade, mamãe, eu não estou compreendendo. Aí a mamãe muitas vezes não tem muito jeitinho para ensinar. Porque a mamãe também não é professora, a mamãe dá o melhor dela, não é isso? Vocês fazem uma chamada de vídeo, ó. Liga para a tia Verônica. Tia Verônica, você pode me ajudar? Eu estou aqui disposta a ajudar vocês. Então, vamos fazer igual esses homens da antiguidade. Não vamos criar empecilho para nada. Olha só, a falta de papel, de lápis, borracha, de caneta não foi empecilho para que eles pudessem fazer a escrita deles, não é isso? Eles foram lá, ó, procuraram meios e eles escreveram o que eles tinham de escrever. Então, vocês não colocam empecilho nas atividades não, certo? Eu estou aqui para ajudar vocês, a mamãe e o papai também. E se vier aquela preguicinha, show preguiça e vamos fazer a nossa atividade. Porque o conhecimento, crianças, é algo que ninguém tira de vocês. Olha só, se eu tenho esse celular aqui, ele pode sumir, alguém pode roubar ele de mim. Mas o conhecimento está aqui dentro de mim, ó. Ninguém pode tomar esse conhecimento de mim. Ele é meu. Eu posso, ó, passar esse conhecimento para outras pessoas, ensinar para outras pessoas. Agora, ninguém pode roubar o conhecimento de mim e eu ficar sem conhecimento nenhum. Não, isso aqui é meu. Não é isso? Então, vamos buscar cada vez mais e mais o conhecimento. Então, aqui no nosso assunto. Em palavras para imaginar, como nós lemos, nós conhecemos os dois irmãos gêmeos, Pedro e Paulo. Vimos que eles, apesar de serem gêmeos, eles eram crianças completamente diferentes. Um gostava muito de fazer imaginações e colocar no papel o que ele imaginou, fazer produções. Já o outro não gostava, o outro gostava mais da parte prática, não é verdade? E também nós somos assim. Tem um que gosta de uma coisa, tem outro que gosta de outra. Lembra na nossa aula sobre o amigo, que nós falamos que todos são os nossos amigos, mas todos os nossos amigos são diferentes? Era assim também com esses irmãos. Então, assim, eles faziam, aí, como eles eram irmãos, um fazia a produção e o outro ia ensinar essa produção, não é verdade? O que mais nós podemos ver aqui no nosso texto? Olha o texto bem de perto. Olha só, quando a professora pediu na atividade que eles fizessem essa produção textual, aí eles foram aprendendo um pouco mais de como fazer essa produção textual. E chegou um ponto que tem os pontos de interrogação, exclamação e o ponto final. Esses três pontinhos já são velhos conhecidos nossos, não é verdade? Porque nós já trabalhamos em sala de aula, lá na nossa escola, sobre o ponto de exclamação. Serve para quê? Quando escrevemos alguma frase que se refere a susto. No final dessa frase, a gente coloca que ponto? O ponto de exclamação. Quando queremos dizer, ó, que alguma coisa está bonita, nossa, que sapato bonito! No final da frase, colocamos o pontinho de exclamação. Quando falamos assim, será que vai chover hoje? É uma pergunta que nós estamos fazendo. No final da frase, um ponto de interrogação. Qual será a atividade de hoje, tia Verônica? É uma pergunta também. No final dessa frase, o pontinho de exclamação. E quando tia Verônica fala assim, ó, pronto, crianças, a atividade está encerrada. Ponto final. Tia Verônica já terminou de falar aquela frase. Aí, quando nós vemos que tem um ponto final, é porque sabemos que não vamos dizer mais nada. Não é verdade? Quando eu digo assim, ó, hoje eu comi um bolo de chocolate. Ponto.
Tia Verônica só falou isso, que hoje ela comeu um bolo de chocolate. Quando vocês virem no final da frase o pontinho final, significa que nós terminamos a nossa frase, não é verdade? Olha só, olha os pontinhos aqui, ó. Vamos lá? Ó, o pontinho de interrogação, que vai ser usado em quê? Em final de perguntas, certo? Frases que são perguntas, frases interrogativas. Ó, o pontinho de exclamação, frase interrogativa, frase exclamativa, quando você quer dar uma ordem. Vem aqui, menino. Aí, ó, ponto de exclamação. Nossa, que dia bonito. Final da frase, ponto de exclamação. E o nosso ponto final, ó, ponto final. Ó, 3 de agosto de 2020, ponto final. Eu acabei a frase, não é verdade? Hoje eu li um livro muito legal, ó, ponto final. Terminei de falar aquela frase. Então, ó, esses 3 pontinhos aqui são nossos velhos conhecidos, não é verdade? Então, olha só. Aí na página 17 vai explicar um pouquinho sobre o ponto de exclamação, ponto de interrogação e o ponto final, não é verdade, crianças? Olha só. Na página 16 fala assim, ó, ponto, ponto, então, ponto. Só para explicar, ó, interrogação, exclamação e ponto final. Então, quando vocês forem escrever o texto, vocês têm que tomar muito cuidado, ó, com relação à pontuação. Se vocês fizerem uma pergunta, não esqueçam de colocar, ó, o ponto de interrogação. Se vocês fizerem uma frase exclamativa, olha só, de surpresa, de alegria, ó, até de tristeza também, como tá aqui na página 17, vocês têm que usar, ó, o ponto de exclamação. Falou uma frase, terminou aquela frase, o ponto final, não esqueçam. Ah, e outra coisa, toda frase se inicia com a letra maiúscula. Temos que tomar cuidado também com a nossa grafia, fazer uma letra bonita, para quando a prof for ler as produções de vocês, as respostas de vocês na atividade, para que a gente possa entender o que vocês escreveram. Então, ó, a nossa atividade, nós fizemos a leitura, ó, da página 10 até a página 17, que foram coisas que não é novidade para vocês, que nós já trabalhamos antes. Agora, vocês vão pegar o material móvel de vocês, certo? Ó, o material móvel de português, estão vendo? O material móvel, ele é dividido em 3 partes. Leitura, escrita e estudo da língua, ok? Leitura, escrita e estudo da língua. Vocês vão abrir o material móvel na parte de escrita. Nós vamos trabalhar as páginas 47, 48 e 49, ok? Então, vocês pegam o material móvel de vocês e agora a tia Verônica vai fazer a leitura de todas as questões e explicar como vocês terão que fazer essa atividade, certinho? Não esqueçam, após terminar a atividade, tirar a foto e mandar para a tia Verônica. Tendo dúvidas, ó, pegue o celular, faça uma chamada de vídeo com a tia Verônica, que eu estou aqui para ajudar vocês. Olha só, ficar com dúvidas não pode, porque perguntar não é feio. Estou à disposição de vocês, certinho? Boa atividade para vocês. Façam a atividade com calma, certo? Então, vamos lá para a nossa atividade. Na página 46 tem escrito assim, lista de edição. Instruções. Coloque um sinal de visto na frente de cada item se ele estiver contemplado. O texto tem uma opinião ou tópico declarado. E aí, tem algum tópico que fala o texto? Um início envolvente, detalhes sobre a opinião ou tópico, uma conclusão forte, uma ordem lógica, que tudo foi seguindo uma ordem certinha, tem palavras interessantes, tem letras maiúsculas, a ortografia do texto está tudo correta, toda certinha, e a pontuação também está correta, está tudo certinho. Aí, se tudo contemplar aqui, ó, aí vocês vão marcando um xizinho no textinho da página 47. Vocês vão ler o texto da página 47 e se tudo que estiver pedindo na página 46, aí vocês vão marcando, ok? Na página 47, vocês vão colocar o nome de vocês, a data 3/8 de 2020,
Vamos agora para as instruções. Leia a opinião a seguir sobre as abelhas. Decida se cada fato concorda ou discorda dessa opinião. Em seguida, coloque-os nas colunas corretas. Então, aqui a opinião. As abelhas são animais muito úteis. Fatos sobre abelhas. As abelhas produzem mel e muitas pessoas gostam de comer mel. As abelhas picam as pessoas e isso dói. Muitas pessoas são alérgicas a picadas de abelha. As abelhas polinizam as plantas e isso as ajuda a crescer. Como as abelhas vão polinizar as plantas, isso vai ajudar com que as plantas possam crescer. Aí tem um quadrinho de concorda e discorda. Vocês vão colocar todas as opiniões que vocês concordam do que foi dito aqui, sobre os fatos sobre abelhas. E no segundo quadrinho, discorda, vocês vão colocar as opiniões aqui que vocês discordam, certo? Também fatos sobre abelhas. Agora, na página 48, também vai colocar o nome e a data, 3/8/2020. As instruções agora. As abelhas são animais pequenos, mas muito importantes. Faça um texto usando suas anotações da página anterior, da página 47, para justificar essa afirmação. Então, aqui, você já está dizendo, as abelhas são animais pequenos, mas muito importantes. Então, vocês vão fazer um textinho para justificar essa afirmação, para justificar que as abelhas, além de serem animais pequenos, eles também são importantes. Aí, aqui, no quadrinho, vamos relembrar. Um parágrafo de opinião forte. O que tem? Tem uma frase introdutória, uma frase de começo e uma frase de conclusão, indicando a sua opinião. Próximo, apresenta razões que sustentam a opinião, ok? Aqui nas instruções, capriche na letra para escrever os 3 tipos de abelhas: rainhas, operárias e zangões. Então, nessas 3 linhas, vocês vão escrever o nome rainhas, operárias e zangões. Agora vamos para a página 49, a mesma coisa, o nome de vocês e a data de hoje. Instruções. Escreva uma frase de opinião que se relacione com cada fato abaixo. Olha só, a primeira questão diz assim: as abelhas são insetos, então têm 6 pernas. Como é que é uma frase de opinião? É uma frase de opinião de vocês. Pode ser assim, um exemplo que tia Verônica vai dar. As abelhas são animais esquisitos, as abelhas são animais diferentes. Alguma coisa desse tipo vocês vão estar escrevendo. A segunda questão. O mel é produzido pelas abelhas em suas colmeias. Aí também vocês vão colocar a opinião de vocês, ok? Terceira questão. O pólen é espalhado pelas abelhas, o que ajuda as plantas a crescer. Aí também vocês vão dar a opinião de vocês. Na parte aqui de pratique, aí tem as instruções. Releia o parágrafo de opinião que você redigiu na página anterior. Você apresentou fatos para explicar sua opinião e acrescentou uma conclusão? Adicione-o se necessário. Aqui agora, nessa página 49. Assim que fizer